nossa reunião pública aqui da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. E hoje o Robinson, que vai fazer o estudo da noite de hoje, com o tema Honra teu pai e tua mãe. Tem que diminuir o somzinho aqui. Deixa eu pegar o som. Aí, agora sim. Então, lembrando que a nossa casa ela está aberta conforme o decreto municipal, com distanciamento entre as cadeiras alternadas, uso de máscara obrigatório, álcool gel em todos os setores, aferição de temperatura. Então, nós estamos seguindo as recomendações desse decreto. Mas, para aqueles que não podem, nós vamos deixar a exibição ao vivo, né, pelo Facebook e no dia seguinte via YouTube. Então vamos começar então com uma página do livro Vinha de Luz, lição 49, Exortados a Batalhar. A lição está no Evangelho de Judas, no capítulo 3, que fala o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos essa carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí Emmanuel comenta: o cristianismo é campo imenso da vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetração à linha de batalha em que constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Emmanuel nos convida, sempre fazendo um chamado, e eu achei uns recortes bem interessantes dentro dessa página. Primeiro, ele coloca de que o cristianismo é um encontro imenso de vida espiritual, em que todos nós somos chamados para a renovação. Então, todos são convidados a partir dessa premissa de transformar, de mudar ao tempo todo. O cristianismo nos convida para isso, E aí ele fala que no terceiro parágrafo, ele coloca que todos os viajadores, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis. Nós já temos os recursos. Todos nós já temos ferramentas de sobra para promover essa transformação.
Só que aí ele fala: então, restaurados em suas energias espirituais, somos exortados a batalhar na grande causa do bem. E quando a gente fala de batalha, a gente fala de guerra, né? E não é bem criar uma guerra dentro da sociedade, não é isso. Essa batalha é uma batalha íntima, que vai doer, que vai sofrer, uma batalha que você tem que largar, se sacrificar para justamente se libertar em prol do bem. E aqui ele continua de que no serviço cristão, cada aprendiz que não foi chamado a repousar, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Precisamos contar com o esforço para a gente aí sim buscar essa mudança. Por isso que falta aquele veículo motor chamado a vontade, para que a gente possa ali promover a transformação. E aí ele acaba encerrando aqui falando de que não se equivoquem, que os que buscam o mestre dos mestres, falando de Jesus, receberão certamente a iluminação. A gente buscar Ele, mas buscar através da essência. Não adianta a gente ficar aqui horas estudando, ou então tentar ser PhD em Espiritismo, né? Porque não existe essa nomenclatura, né? A gente está aqui há mais tempo, mas ao mesmo tempo a gente necessita muito do estudo dessa fonte da água viva do Evangelho, mas para que a gente possa despertar para a transformação. Transformar. É essa batalha que a gente está precisando para a gente promover aí o bem em todo o planeta que está em transformação, né? Então o Emmanuel faz esse convite para nós, muito boa parte, para que a gente possa aí refletir. Vamos então levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais que nos acompanham, que acompanham o nosso expositor da noite de hoje, para que a gente possa, através dessa mensagem consoladora, alimentar os nossos corações para o despertamento e colocarmos em prática todos esses ensinamentos com os nossos familiares, com os amigos, com a comunidade, com a sociedade e conosco. Pedimos nesse momento amparo e proteção para aqueles espíritos que estão em aflição, passando por necessidades, sejam físicas ou espirituais, para que essas vibrações, essas palavras consoladoras possam internalizar em seu íntimo, para que possa caminhar conforme seus objetivos. Ampare aos nossos governantes, ampare aos profissionais que estão na linha de frente, auxiliando todos os enfermos, todas as pessoas que estão passando por esse desafio chamado pandemia. Ampare aos nossos trabalhadores, aos nossos participantes, para que a gente possa, através desse desafio, compreender a real oportunidade de transformação que estamos sendo chamados. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade de serviço e despertamento através do farol da doutrina espírita, e que possamos nessa noite dar propiciado mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra então para o Pinston, que vai falar: honrai teu pai e tua mãe. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora sempre. Felipe já nos falou do tema. É um tema que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e faz referência a um dos mandamentos da lei de Deus, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe, conforme está no livro de Êxodo, no capítulo 20, os chamados 10 mandamentos da lei de Deus. Curioso observar que Deus coloca esse mandamento entre os 10
Então nós vemos que ele tem uma importância fundamental na vida de todos nós, que é honrar nosso pai e a nossa mãe. E vamos também ver um pouco na noite de hoje como é que isso de fato muitas vezes nem sequer acontece do jeito como deveria, né? Mas também vamos ver que muitos de nós, embora façamos aquilo que está dentro das nossas possibilidades, às vezes achando que a gente não fez o suficiente pelos nossos pais, principalmente para aqueles que se foram. Mas isso não é uma realidade. Então Kardec começa esse capítulo com uma fala conforme está em Marcos capítulo 10, Lucas 18, Mateus 19, dizendo o seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, e lembra-te de honrar a vosso pai e a vossa mãe. Curioso também observar que no livro de Êxodo, no capítulo 20, o mandamento honrar a vosso pai e a vossa mãe, na Bíblia original, a chamada Bíblia de Jerusalém, ele é maior do que esse que a gente encontra nessas Bíblias que a gente compra recentemente, essas Bíblias mais modernas, que são Bíblias muitas vezes reduzidas. O mandamento original, capítulo 4 dos 10 mandamentos, diz o seguinte: lembra-te de honrar a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Bem maior, né? Que esse que a gente conta nas Bíblias modernas, honrar pai e mãe. Agora é curioso observar que Deus fala, né, para os hebreus daquela época, os hebreus comandados por Moisés, para viverdes na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então o entendimento do povo hebreu daquela época é que eles estavam caminhando no deserto, 40 anos, à busca da terra prometida por Deus. Porque não tinha como Deus falar para aquele povo daquela época que essa terra prometida não seria aqui na terra, mas que seriam os mundos celestes, os mundos venturosos, junto de Deus. Mas isso, 1600 anos depois de Moisés, Jesus veio nos trazer essa realidade, e que na realidade a terra prometida que Deus nos dará são os mundos juntos dele, quando nós alçarmos toda a evolução possível, e dentro dessa evolução cabe-nos honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Bom, depois que ele nos faz essa advertência, ele coloca logo abaixo como subtítulo piedade filial. E aí Kardec faz uma brilhante explanação de que o mandamento de honrar a vosso pai e a vossa mãe é na realidade uma decorrência, uma similar da lei de caridade. Por quê? Por uma razão muito simples. Não tem como a gente amar ao próximo se a gente não ama nosso pai e nossa mãe, que são as pessoas mais próximas de nós. Foram aquelas que nos geraram a vida, foram aquelas que nos trouxeram ao mundo, não importa de que maneira. Não importa se eles não são os pais, digamos assim, que nós esperávamos que fossem. Mas o importante é que eles nos deram a oportunidade reencarnatória de estarmos aqui. Então, daí, dentro da sabedoria divina, Deus coloca como um dos mandamentos que a gente precisa honrar essas pessoas, que nos deram essa brilhante oportunidade de voltarmos a esse planeta para que nós continuemos o nosso aperfeiçoamento. Então, esse honrar o vosso pai e a vossa mãe, ele encerra, na realidade, muito mais do que nós podemos imaginar. É o respeito que nós devemos ter para com os pais, as atenções, a submissão, a concordância, principalmente com os pais idosos, que têm uma forma de pensar diferenciada dos mais jovens, que têm conceitos formados ao longo da sua história de vida. Então, muitas vezes os jovens entram numa discussão com os pais: pai, você está atrasado, né? Isso aí não é mais assim, o mundo já é outro. Mas há que se pelo menos respeitar o pensamento dos nossos pais mais idosos, mais velhos, dos nossos avós, que tiveram uma experiência de vida em épocas diferentes da que a juventude tem hoje. Então é dar atenção a eles, mesmo que a gente não concorde com as coisas que eles nos falam, né? Isso é um ato realmente de submissão. Fazer aos pais com maiores cuidados tudo aquilo que a caridade ordena para com o próximo. Então é isso que muitas vezes os filhos não atendem. Quantos filhos negligenciam esse atendimento aos pais, não no sentido apenas de dar a eles coisas de natureza material, porque há filhos que acham que provendo os pais do necessário, do ponto de vista materialmente falando, não precisa fazer mais nada. Então a piedade filial que Kardec insere com muita propriedade nesse capítulo 14, não é só isso. Não é só dar para os pais as coisas de natureza material, mas é dar de natureza moral, é dar o carinho, é dar a atenção, é dar o cuidado necessário, né? Quantos filhos sequer conseguem falar para os seus pais que os amam? E a gente consegue compreender isso. Então é uma coisa tão simples, a gente diz eu te amo para tantas pessoas aí fora,
E a gente não consegue dizer para o pai e para a mãe. Quantas pessoas ao longo da nossa história de vida nós já falamos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você não consegue pronunciar isso para o seu pai e para a sua mãe? Alguma coisa errada nessa história, né? Então realmente demonstra que a gente ainda não entendeu que a gente precisa dar para eles muito mais atenção do que muitas vezes os filhos têm dado, né? Porque se nós formos avaliar, hoje em dia nós vemos filhos que dão para os pais apenas realmente o necessário para sobreviver. Acham que não estão fazendo nada demais, que não precisam dar mais atenção. Se esquecem, eu costumo sempre dizer, fazendo um comparativo aqui, se esquecem de quantos pais deram a sua vida por nós, desde quando nós saímos do ventre materno até nos tornarmos independentes, adultos, para viver fora por nossa conta. Eu vou fazer um pequeno apanhado aqui, tá? Se tivesse condição de mensurar qualitativo e quantitativamente, valorar isso que eu vou dizer agora, nós vamos perceber que a dívida nossa com os nossos pais ela é impagável. Impagável. Sabe por quê? Vou falar primeiro do ponto de vista material. Imagina se pudesse colocar preço em todas as fraldas que nossos pais compraram, trocaram em nós. Imagina se pudesse colocar preço em todo o leite materno que saiu do seio da mãe para que nos alimentasse. Depois que nós paramos de mamar, né, nos seios, imagina se pudesse os nossos pais colocar preço e nos cobrar todo o leite que comprou no mercado para que pudéssemos sustentar. Toda a medicação durante a nossa vida toda, de criança, a nossa infância, a nossa adolescência. Imagina se pudesse colocar preço em todas as roupinhas que os nossos pais nos compraram durante toda a nossa existência. Todo o material escolar, todo médico, né? Toda despesa médica, toda despesa com remédio, com escola, com passeios, com alimentação. Imagina se os nossos pais mensurassem tudo isso, fizessem uma tabela, né? Hoje é muito comum fazer no Excel, fizessem uma tabelinha no Excel lá, falasse, a sua dívida comigo, só do ponto de vista material está em tanto. Bom, mas pai, isso foi quando eu tinha lá meus 5, 6, 10, até os 18, 20 anos, quando eu saí. Pior ainda, meu filho, que agora eu vou colocar juros e correção monetária atualizando para a época atual, né? Então, quanto que seria essa dívida? Impagável. Eu estou falando do ponto de vista material apenas. Nós vamos entrar um pouco agora na questão do ponto de vista moral. Imagina se pudesse colocar preço, e nós sabemos que isso é praticamente impossível. Se nós pudéssemos colocar preço, os pais colocassem preço para a gente, enquanto carinho eles nos deram, quanta atenção, quantas noites mal dormidas nos embalando com as coliquinhas intestinais, com as febres, com as doenças. Imagina se eles colocassem preço em todo o acompanhamento que tiveram com a gente nas consultas, na escola, nos passeios, toda a atenção, tantas noites sem dormir, preocupados que a gente pudesse passar mal de madrugada. Imagina se isso tudo pudesse ter preço. Somado às questões de natureza material, eu posso afirmar para os senhores aqui, senhoras presentes, que estão nos acompanhando pelo Facebook, que a dívida dos filhos com os pais, ela é impagável. Impagável. E todos nós que estamos na noite de hoje aqui, ou aqui no salão, ou acompanhando pelas mídias sociais, todos nós viemos de um pai e de uma mãe, né? Natural, porque aqui nasceu invicto, parece, porque eu sei. Então, imagine se nós pudéssemos realmente valorar o quanto nós devemos aos nossos pais. Aí tem filhos que falam assim, não, mas peraí, eles fizeram mais do que a obrigação. Sim, mas por que tem pais que não fazem então, né? Mas é aqueles que dedicaram toda a nossa vida. Isso serve também para os chamados pais adotivos. Não necessariamente os pais, né, biológicos, mas aqueles que assumiram a condição de pai e de mãe de filhos que ou foram abandonados, ou que perderam seus pais ainda numa infância muito pequena. Então isso serve para qualquer tipo de paternidade ou maternidade. E aí o que acontece? Infelizmente nós não temos visto isso. Há filhos que, muito pelo contrário, colocam os pais muitas vezes nos aposentos mais ínfimos da casa, enquanto para eles não falta do bom e do melhor, enquanto para eles têm até em excesso, para os pais deixam voltar muitas vezes até o necessário. E acham que isso é normal. Isso está indo de encontro à lei de Deus, que pede que você honre seu pai e sua mãe de todas essas maneiras.
Nós temos vários casos assim que podemos ficar contando a noite inteira aqui, mas não dá tempo. Há muitos anos atrás, nós fomos convidados a levar uma cesta básica numa determinada casa. E quando eu cheguei lá, eu confesso para vocês que a gente tem uma péssima coisa chamada pré-julgamento, muitas vezes, das situações, né? A gente precisava se controlar um pouco mais. Eu vou contar muito caso com relação a isso, os pré-julgamentos que a gente faz. E aí aconteceu que eu cheguei assim e falei, nossa, mas uma casa de 2 andares, bonita, hein? Essa pessoa está precisando mesmo de cesta básica? Nesse instante em que eu estava chamando, a cesta básica no carro, me veio vários pensamentos. Não, mas peraí, pode estar desempregado, pode estar passando necessidades, né, financeiras, materiais. Já tem muitos anos, gente. Não tinha a crise que nós temos hoje. E aí o que aconteceu? Aí eu chamei ele, fulano de tal. Ah, não, é nesse portãozinho aí, lá nos fundos. Aí eu comecei a entender. Falei, bom, não é aqui na frente, né? Não é nessa mansão aqui. Aí cheguei lá atrás, lá nos fundos, quartinho lá, muito pequenininho, tipo uma meia águazinha, né? Ah, senhora, tá, eu vim aqui trazendo, né? Pedindo que trouxesse para a senhora aí uma ajuda, que a senhora está passando uma dificuldade. Não, eu estou assim. Eu falei assim, não, porque onde que a senhora mora aqui? Isso aqui é de quem? Eu falei assim, não, isso aqui é do meu filho que mora aí na frente, essa casa de 2 andares aí, né? Mas ele não me ajuda em nada não. Não ajuda em nada não. E no quartinho dela, estavam o quê? As ferramentas dele, bicicleta, tudo guardado lá. O dono morava, na realidade, numa dispensa da casa da frente, né? E aí nós vimos isso com muita tristeza, porque, poxa, pelo amor de Deus, será que esses filhos não reconhecem o que essa dona fez? Ah, Robinson, mas você não sabe a história dessa família. Eu não quero saber, não me interessa. Mas eu acho que a gente deve fazer, como ele diz aqui, o codificador, pelos nossos pais, mesmo que eles não mereçam. Porque não nos cabe esse tipo de julgamento. Esse tipo de julgamento cabe a Deus, né? Então tem situações dessa natureza, esse pré-julgamento. Eu queria abrir um adendo aqui com relação ao pré-julgamento, né? Uma vez eu estava indo fazer uma palestra em Barra Mansa, no centro espírita lá, e passou um cidadão para mim, uma família dentro do carro, um doido, né? Olha o pré-julgamento, como é complicado, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, não deve estar indo fazendo nada de importante, né? Deve estar indo para casa, assistir televisão e tudo mais. Para que correr desse jeito? Aí eu chego no centro que eu ia falar, na primeira fila está o cidadão, que eu guardei a cara dele, né? Está o cidadão e toda a família na primeira fila. Meu Deus do céu, né? Já tinha falado assim, deve estar aí fazendo nada importante, deve ir para casa ver uma novela, não sei o quê. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, nossa mãe, eu achei que estava atrasado, eu não queria perder a palestra do senhor, então eu vim voando. Eu falei, eu sei, você passou por mim, né? Só não tive coragem de dizer para ele o pré-julgamento que eu fiz. Não justifica a velocidade que ele estava para assistir uma palestra, que ele chegasse atrasado, né? Mas olha o pré-julgamento equivocado que a gente faz, achando que ele estava indo para qualquer lugar e ele estava indo assistir uma palestra espírita. Então a gente deve realmente frear um pouco esse tipo de julgamento que a gente faz, inclusive dessas situações que eu estou contando para vocês. Porque eu acabei de dizer, eu não sei a história, mas com relação ao que o codificador fala, baseado no que Jesus nos diz e no mandamento de Deus, o nosso compromisso com o Pai e Mãe é muito mais a realidade complicada do que a gente imagina, né? E todos nós que estamos aqui na noite de hoje vamos voltar a ser filho, vamos voltar a ser pai. E hoje a gente vê, eu vou chegar daqui a pouco lá, a ingratidão de muitos filhos que não reconhecem isso de maneira nenhuma. Não reconhecem isso. Acho que não precisam e não tem que fazer nada pelos pais, né? Então o que custa você chegar, beijar seu pai, beijar sua mãe? Você sabia que eu te amo? Porque depois que eles se vão, aí fica complicado, né? E a gente fica assim, nossa, por que eu não fui mais carinhoso? A minha mãe desencarnou no ano de 2015, aos 91 anos de idade. E eu sempre chegava em casa, porque eu morava embaixo, lá em cima, estou aqui com 2 parentes meus, que sabem da nossa história lá, e eu tinha sempre cuidado de deitar no colo dela na sala, né? E ela ficava fazendo cafuné, os poucos cabelos que restavam ao longo dos anos. Eu falava, olhava para ela aqui em cima assim, falava, mãe, te amo tanto. Aí ela falava, meu filho, eu até me chorava até, meu filho, eu até não te amo, ficava fazendo carinho. Eu falei, mãe, eu sinto tanto a sua falta, né? Trabalho muito, eu viajo muito com as palestras, a senhora sabe disso. Ah, meu filho, eu não estou enquanto você não chega. Eu vi você passar no corredor, que eu sempre falava, tem uns quartos lá no corredor que eu passava para cá de cima. Pensa não, na hora de sair, na hora. Hoje em dia isso é careta, né? Só que quando a mãe diz assim, meu filho vai com Deus, isso é mais do que uma oração. É a sua mãe pedindo a proteção divina para você, né?
E hoje em dia isso não cai mais, isso é bobagem, isso não cola mais, isso não está mais na juventude. Então essas demonstrações de carinho para com os nossos pais depois nos fazem falta. Porque mesmo assim, com tudo o que eu achava que eu fazia, eu ainda sempre, depois que eu desencarnando, eu falei, poxa, podia ter feito mais. É aquele conceito equivocado que a gente sempre tem, né? Poxa, podia ter feito muito mais. Não, você fez na medida que você tinha condição de fazer, de que era da sua personalidade fazer. Não adianta também a gente querer, né, alimentar sentimentos que muitas vezes nós ainda não temos condição de expressar. Mas não custa fazer um esforço assim, porque é tão bom, né, você dizer para alguém que você ama essa pessoa. É melhor do que alguém dizer para você que você ama, que te ama. Eu pelo menos penso assim, né? É claro que a gente gosta de ouvir uma palavra de carinho, mas eu vou muito pela oração de São Francisco de Assis. Eu prefiro amar do que ser amado, porque quando a gente ama, né, a gente distribui amor sem compromisso. Agora quando alguém diz que me ama, meu Deus do céu, agora eu tenho que retribuir de alguma forma, porque a pessoa me ama. Então é bom que a gente seja amado, mas eu gosto muito mais de amar, porque eu me sinto muito mais feliz amando muita gente do que a realidade, né, sendo amado. Eu acho que eu mereço muito isso. Então, né, alguns pais, nós sabemos disso, muitas vezes se descuidam dos seus deveres para com os filhos. Isso também acontece muito. Mas isso também é uma coisa natural em função de quê? Da má educação dos pais. Nós temos pais hoje que não têm condição nenhuma, a verdade é essa, pelo seu processo educacional, de construção do caráter, da moralidade, de educar os filhos. Então isso também a gente tem que entender. A gente que tem um trabalho aí nessas comunidades carentes sabe disso. Então tem casais que realmente não têm a mínima condição de ter nem essas demonstrações de carinho. Agora melhorou bem, porque na nossa época, os mais antigos aqui presentes, não é Timires. Eu chamo de Timires, mas é meu cunhado, gosto muito dele. E na nossa época, tá, sabe disso, você para sentar no colo de um pai, você tem que esperar ele pedir te chamar. Né? Você estava olhando de longe assim, né? Aí ele fala, vem cá, moleque. Aí você ia, sentava no colo dele, mas com carinho, a moda deles. Porque eles eram assim, né? Não eram pessoas. Hoje em dia não. Hoje o filho senta, beija, bate na cara do pai, né? Hoje está uma intimidade que na nossa época a gente sentia falta. Não havia. Então os tempos mudam, sim, mas o amor não muda nunca. O amor ele é de todos os tempos, de todas as épocas, né? E aquela vontade que a gente tinha de abraçar, de beijar o pai, muitas vezes a gente não podia, hoje pode. Então por que não faz? Né? Por que não tem esse mas meu pai e minha mãe são muito frios comigo. Quebra esse gelo você. Passe a tratá-los de uma forma diferente, você vai ver como as coisas realmente se modificam. Então, a falta de caridade para com os pais, não importa que situação, demonstra realmente que nós não estamos entendendo. Até uma das maiores virtudes que Jesus nos colocou foi a caridade, em várias passagens, vários ensinos, e numa das parábolas que todos nós sabemos que é uma das melhores do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. Então Jesus nos ensina o tempo todo a ser caridoso. E como é que eu posso ser caridoso com um cunhado, com um amigo, né? Com amigos? Eu só não sou caridoso com meu pai, com a minha mãe. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Bom, mas aí continuando aqui nesse capítulo 14, que ele é bastante abrangente, Kardec nos coloca várias situações com relação a isso, a paternidade, a filiação. Logo depois ele coloca um subítem dizendo quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Isso é uma passagem muito interessante e também pouco entendida por muitas pessoas. Jesus vai na casa, todo que indica, segundo alguns estudiosos das Escrituras, de Simão Pedro para se alimentar. E ele entra na casa de Simão Pedro, está começando a fazer a refeição, onde ele estava natural, juntava-se muita gente, tinha muita gente dentro da casa de Simão Pedro, que não cabia muita gente. As casas daquela época, vocês sabem, muitas vezes eram cavadas até na rocha, e muita gente lá de fora. E daqui a pouco alguém entra lá e fala assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Bom, aí Jesus pronuncia uma frase que, se você não estudar profundamente o que ele quis dizer com isso, né, parece não ser uma frase de quem é todo doçura, de quem é todo amor, de quem só fala coisas boas, né? E aí ele diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí fica todo assim: como assim, né? Maria está lá fora e seus irmãos, que Jesus tinha irmãos realmente consanguíneos, tipo de José e de Maria. Mas por que Jesus disse isso? Bom, ele olha para as pessoas que estavam ali ouvindo a sua pregação, vendo ele se alimentar e tudo, porque ele pregava sempre,
continuamente. E aí ele diz: minha mãe e meus irmãos, aponta para que eles estavam sentados ali ao chão, são aqueles que ouvem a palavra de meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Maria não era mãe dele? Os irmãos não eram irmãos? Nada disso. Ele quis apenas dar uma prova que muito mais parentes nossos são aqueles que se afinizam conosco, que pensam igual a nós, né, que têm similitudes de ideias, que gostam da gente e por nós são gostados, do que aqueles que simplesmente são originários de uma geração consanguínea. Então é isso que ele quis dizer. Em nenhum momento ele desmerece Maria, muito pelo contrário. Nós vemos várias demonstrações depois de amor dele com relação à sua mãe. Porém, com relação aos irmãos, ali nós temos dois evangelistas, Mateus, que diz assim: os irmãos de Jesus não lhes davam crédito. Nenhum deles seguiu Jesus. Nenhum deles acreditava. Aí nós temos uma outra fala de Jesus que diz que ninguém é profeta na sua terra. Isso é verdade. Nem dentro da nossa casa a gente consegue muitas vezes convencer os nossos familiares, né? Então Jesus também não foi seguido pelos seus irmãos, mas Maria não. Maria é diferente. Só que ele precisava colocar Maria na história ali, já que ela estava junto com seus irmãos, para demonstrar isso. Não que ele faltou com respeito a ela. Bom, aí Lucas, Marcos, o que nos fala? Para os seus irmãos, Jesus tinha perdido o espírito. O que era isso naquela época? Para os seus irmãos, Jesus era doido. Jesus tinha endoidado, né? Então, realmente, não é que não tinha apreço pelos irmãos. Mas ele demonstrou: os meus irmãos não me seguem, não acreditam em mim, vocês me seguem. Vocês são meus discípulos, então vocês são muito mais irmãos meus do que aqueles que estão lá fora, que foram gerados pelo meu pai emprestado, que José foi pai emprestado, né? Na realidade, Maria concebeu Jesus diretamente, mas ele respeitava profundamente o pai José. Tanto é que ele aprendeu o ofício de carpinteiro com o seu pai. Não precisava. Espírito extremamente superior a José, qualquer um de nós, não precisava aprender o ofício de carpinteiro. Mas ainda ali demonstrando uma submissão filial, ele aprende o ofício de carpinteiro com seu pai. Então ele demonstra na realidade isso, que o parentesco corporal não gera um parentesco espiritual. E nas nossas vidas isso acontece muito. Quantos amigos que vocês têm, que vocês falam assim: nossa, eu me identifico muito mais do que com meu irmão. Eu consigo contar com um amigo que eu não consigo contar com meus irmãos. Então, isso é natural. É uma questão de afinidade, de simpatia, que está no livro dos Espíritos, né? Falando lá na 398, se me fala a memória, das simpatias e antipatias. Então tem espíritos que são simpáticos e se adivinham, e eles se procuram. Então é natural que a gente se dê melhor, muitas vezes, com um estranho, entre aspas, porque não raro também são espíritos que nós já convivemos em outras existências, ou pode ser espíritos que nós ficamos conhecendo agora, mas como simpatizam conosco, pensam igual, é natural. Quem não gosta de ficar perto de quem pensa igual a gente? Hã? As pessoas que não pensam, às vezes pensam tão diferente da gente, a gente respeita o pensamento. Mas muitas vezes, né, aquela conversa nos incomoda, porque a gente pensa tão diferente daquilo, mas por caridade a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir só aquilo que a gente gosta, só aquilo que pensa não. E, sobretudo, respeitar a opinião dos outros, mesmo que a gente não concorde, né? Porque Voltaire, o grande pensador do iluminismo francês, dizia com muita propriedade: posso ser contra tudo o que disseres, mas defenderei até a morte do direito de o dizeres. Nós estamos vivendo épocas hoje em dia que o pensamento de Voltaire precisa voltar à baila, né? Porque as pessoas não estão respeitando as opiniões divergentes. A gente tem visto isso aí nas mídias sociais, na televisão, tudo quanto é lugar. As pessoas não estão respeitando. Eu posso não concordar com A, B, C ou D, mas ele tem o direito de dizer o que ele pensa, mesmo que eu não concorde. Eu não tenho o direito de, como se diz no popular, detonar o pensamento dele, de forma nenhuma. Então isso, na realidade, é uma demonstração de quanto nós ainda não somos cristãos, o quanto nós ainda não entendemos as diferenças, né? De que as pessoas não são iguais a nós, graças a Deus que não são. Eu costumo dizer, se toda a humanidade fosse igual a mim, o mundo já teria acabado. Então é bom que existem as divergências, né? A diversidade, porque o mundo caminha mais tranquilo, mais seguro, com opiniões diferenciadas. A unicidade ela é muito complicada. Bom, então Jesus demonstra isso, né? Que na realidade
A mãe e os irmãos são aqueles mais dos laços espirituais. Então essa simpatia, da mesma forma, a antipatia nos demonstra isso. Tem pessoas que a gente conhece, né? Pela primeira vez a gente acha, e a gente fala assim, não sei o que é, meu santo não foi com dele. Não é que seu santo não foi com dele, não. Seu santo não tem problema nenhum, seu mentor espiritual com o mentor dele. É você realmente que tem um antagonismo com ele, que pode ser remanescente de outras eras, porque o Espírito Victor Hugo, certa feita através das mãos de Divaldo Franco, escreveu com muita propriedade. Na vida tem encontros que são encontros. O que isso quer dizer? Pessoas que nós estamos encontrando pela primeira vez. Nunca tivemos contato com outras existências. Já que o planeta Terra tem 7,5 bilhões de encarnados, mais 3 vezes desencarnados, então é difícil a gente conhecer 21 bilhões de espíritos. Então tem pessoas que nós estamos encontrando pela primeira vez. Na vida, diz Victor Hugo, tem encontros que são reencontros. E isso é uma boa parcela da nossa convivência. Profissional, familiar, social, principalmente familiar. Estamos não raros nos reencontrando dentro dos núcleos familiares, dos mesmos núcleos, com algumas diferenças aí. E diz que é Victor Hugo, então, e na vida tem reencontros que são verdadeiros desencontros. Pessoas que nós reencontramos apenas para nos fazer sofrer, porque nós as façamos sofrer, em função de disputas do passado, espíritos com as quais nós temos problemas. E são exatamente essas pessoas com as quais nós precisamos nos ajustar. Porque ajustar com quem gosta de mim, quem pensa igual a mim, quem me ama, sentido nenhum, já estou ajustado. Agora eu preciso me ajustar com aquele que pensa diferente, que não gosta de mim, que se posiciona contrariamente, que às vezes até me odeia. É isso que eu preciso cativar, de alguma forma. Nós estamos pregando aqui que você pega o inimigo, abraça, beija, eu te amo, você precisa me amar. Não é assim. Mas é respeitar, sobretudo, as pessoas que se colocam na condição de nossos adversários. Orar por eles, como diz os amigos espirituais, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, orai por eles. Toda vez que surgir a oportunidade de ajudar, né? Então essa é a missão do verdadeiro cristão e do verdadeiro espírita com relação àqueles que se apresentam na condição de nosso adversário. Isso, mas temos aí que não dá não, hein? Tudo bem, não é? Se você nessa existência não consegue, adia para a próxima, fazer o quê? Né? Já que nessa existência não teve condição, às vezes você até tentou, mas o outro não quis, fazer o quê? Aí você realmente vai ter que adiar. Mas, repitamos, o bom é que a gente consiga o mais rápido possível, como disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois nós não sabemos como vai ser essa nova oportunidade. Bom, entramos agora no outro subcapítulo, né? Eu quero até contar uma outra história aqui com relação a essa questão da afinidade, porque muitas vezes, como o Victor Hugo disse, na vida tem encontros que são verdadeiros encontros. Então, não raro, nós estamos voltando com as mesmas pessoas do nosso mundo familiar. Né? Às vezes a gente volta com a mesma esposa. A gente pode não gostar disso não, né? Mas é verdade. A gente volta com o meu marido, né? Os filhos, em situações às vezes diferenciadas, nas voltas, né? Então isso é natural. Para quê? Para que se promova os ajustes que nós não conseguimos muitas vezes em outras encarnações. Conversando anos atrás com um amigo católico, ele falou assim, Robinson, né? Eu acho fantástico esse negócio de vocês espíritas, de dizer que a gente pode voltar com as mesmas pessoas com as quais nós já convivemos. Eu amo muito a minha esposa. Eu falei, que bom. Eu amo muito a minha esposa. Então tem chance de eu voltar com ela? Olha só. No livro chamado Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 18, do Espiritismo lá Martins Peralva nos traça algumas situações com relação aos casamentos. E ele identificou nos seus estudos, nas suas pesquisas, Martins Peralva era um grande estudioso dos fenômenos e, sobretudo, da psique, né, com relação ao espiritismo, da convivência. Martins Peralva disse lá que dentre as 5 categorias de casamentos que existem, uma delas é casamento por afinidade. Martins Peralva nos fala lá que o que é o casamento por afinidade? Espíritos que se amam e pedem para voltar juntos para a consolidação de afetos. Então, isso é uma coisa muito bonita. Acontece. E são esses casaizinhos que a gente vê por aí que vão se amando até o fim da existência, mas se amando mesmo. Não é apenas vivendo junto como muitos casais hoje em dia vivem, não. É um amor mesmo. Aí você pergunta, quantos anos você tem?
95. E ela, 93, 92, mãozinha dada, dando beijinhos, parece passarinho picando, né? Aquela coisa dizendo, eu te amo. Casada há quantos tempos? 68 anos, meu Deus do céu. Tem muitos casais que como é que aguentam, né? Porque são casais que se juntaram por afinidade. Um dia, vou dar uma esperança para vocês, tá? Um dia todos nós chegaremos a essa situação de casar por afinidade, não é bom? Agora, eu vou meter um parênteses aqui que eu não vou ter na noite de hoje, não. Mais de 90% das nossas relações conjugais são casamentos por expiação. O que isso quer dizer? Né? Provação. Casamentos provacionais, melhor dizendo. Um deve ao outro, o outro deve ao outro. Por isso que é tão fácil casar. Difícil é ficar casado. Porque a gente começa a se identificar e se mostrar do jeito que nós somos. E aí a coisa encrenca, né? Porque quando está namorando um noivo, pode dizer para você que eu gosto de dizer, quando a gente está namorando um noivo, tudo é mil maravilhas. Um fala assim, eu gosto disso, o outro fala, eu adoro. Mesmo que a gente deteste, né? Como a gente esconde as coisas quando está namorando, né? Quando está noivo. Aí depois que a gente casa, aí não, você não precisa mais, já assinou o papel no cartório, já tem aquela coisa, você é minha, você é meu, aí você começa a se mostrar do jeito que você é e começa a ver os problemas. Mas vem cá, quando a gente namorava, você não falou que você gostava disso, não falei para te agradar, porque eu detesto a situação. Não faz mais não. Faz não para me comer, que eu não gosto não. Então, na realidade, a gente começa a mostrar como nós somos. E aí começam a aparecer os conflitos conjugais, como é natural, porque são espíritos que têm problemas uns com os outros. Então, o que a gente recomenda nos casais espíritas que têm esse conhecimento é tolerância. Tolerância. Não significa que essa tolerância vai ser eternizada, não. Pode chegar um momento, eu já tenho vários exemplos de casais espíritas não separados, porque chega um momento que é melhor separar do que continuar junto. Né? Não é melhor? O próprio codificador fala no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, de solubilidade do casamento. Ele fala que preferiu restituir a liberdade aos dois do que manter uma situação que não dá mais. Não tem, muitas vezes falta o respeito, né? Então preferiu libertar. E Joana de Ângeles nos fala no livro SOS Família, quando ela diz com muita propriedade também, se alguém não deseja mais caminhar contigo, não te tornes em algema ou prisão. Né? Liberte. A gente sabe que é difícil isso, principalmente quando a gente gosta muito, quando a gente ama muito, libertar, deixar aí a pessoa que a gente ama. Mas um dia nós vamos chegar lá. Quando eu falo de casamento, eu sempre digo isso. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos aprender a amar de uma tal maneira que quando a pessoa que a gente ama for embora, a gente vai, né? Olha, eu vou embora porque eu arrumei outro. A mulher. Ou o homem, eu vou embora porque eu arrumei outro. E a gente fala assim, não tem problema não. Tchau, mas eu continuo te amando. Olha que bonito, né? O dia que a gente conseguir chegar a isso, né? Porque hoje a vontade é escanar os dois, né? Na maioria das vezes, não é verdade? Então demonstra o quanto a gente ainda não aprendeu de fato a amar. Quanta gente ainda não sabe realmente amar. Bom, mas então, esse meu amigo falou assim, bicho, então eu quase que esqueci do caso dele. Né? Então quer dizer que tem chance de eu voltar com a minha esposa que eu amo tanto? Eu falei, claro, grande chance. Vocês pedem para voltar por afinidade, para vocês consolidarem esse afeto que vocês já sentem um pelo outro e realizar um trabalho com Jesus. Que legal, gostei disso. Olha, muitas vezes volta até com os outros parentes, quem sabe você volta até com a sua sogra. Aí ele falou assim, não, minha sogra não, eu não sabia que ele não. Eu achei que gostava da sogra tanto quanto ele gostava da esposa. Né? Mas falou, com a minha sogra não, ele quer voltar só com a esposa, com a sogra não quer não. Né? Deve ser algum um desentendimento que teve lá. Ao contrário, se eu pudesse voltar com a minha sogra, o filho dela está aqui presente, né, que sempre tratou muito bem, e não é porque ele está presente não, porque realmente gostava muito dela. Mas, então essas situações se repetem realmente, muitas vezes. Né? Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Tolerância hoje em dia é uma coisa que não está muito moda não. Perdão das ofensas, então, meu Deus, ele passou longe. Quando Jesus disse perdoar, não 7 vezes, perdoa mais 70 vezes 7 vezes, 70 vezes, 490 perdões para a mesma pessoa, porque quando Pedro pergunta, ele não coloca no plural, quantas vezes eu devo perdoar? Podem ir lá nas escrituras, ele não perguntou aqueles que me ofendem, então o negócio está no singular. Jesus fala 490 perdão para a mesma pessoa, 2, 3 perdão já não consegue mais, né? Então a gente vê como é complicado. Caminhando então para a gratidão dos filhos e os laços familiares, é uma mensagem bonita de Santo Agostinho, que está no final desse capítulo 14, que ele deu em Paris no ano de 1862.
E ele nos fala isso. A ingratidão dos filhos é fruto do egoísmo. Revolta corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter mais revoltante. Então Santo Agostinho diz que chega a ser revoltante a ingratidão dos filhos para com os pais. Não só daquilo tudo que eu falei no início, da nossa dívida com os pais, né? De tudo aquilo que eles fizeram por nós, mesmo aqueles que não fizeram, não nos castigar, mas a nossa dívida com eles é impagável. Só que Santo Agostinho nos diz uma coisa muito interessante. Quando o Espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões ou as virtudes. Então todos nós sabemos disso. A gente vai para o mundo espiritual com a soma de virtudes, mas também das nossas paixões, dos nossos defeitos. Não é pelo fato de que nós vamos sair do plano físico e ir para o plano espiritual que nós vamos chegar a diferente, não. Eu até dou uma comparação, porque os espíritos dão muito simples com relação a isso, né? Se eu mudar de Volta Redonda para Barra Mansa, eu não vou chegar em Barra Mansa semana que vem, se eu mudar semana que vem, diferente. Agora eu estou em Barra Mansa, sou melhor, ou sou pior. Não, eu vou chegar lá do mesmo jeito, quando eu sair daqui. Então, deixar o plano físico e adentrar no plano espiritual, nós vamos estar do lado de lá do jeito que nós estamos aqui. Não é porque estamos lá agora que nós vemos santo, né? Que nós vamos, como algumas religiões, seitas pregam aí, quando a pessoa desencarna, aí agora vai para o lado direito, vai estar junto de Deus, né? Eu participo de alguns velórios de outras religiões, eu fico lá com meus putões perguntando para mim mesmo. Eu acho que não é bem assim, né? Até porque muitas vezes a gente conhece a pessoa que está desencarnada ali, né? Ah, meu Deus do céu, para junto de Deus. É um pouco complicado, né? Porque a gente sabe que espíritos que estão junto de Deus são espíritos da natureza de Jesus, da evolução de Jesus. Em sã consciência, não precisam responder os presentes aqui, nem quem está nos acompanhando pela internet. Em sã consciência, qualquer um de nós na noite de hoje aqui, nós estamos no nível de Jesus, para quando a gente desencarnar, encontrar com Deus, sentar do lado de Deus. Fica uma pergunta para a análise de cada um, né? Eu não tenho a mínima condição, a mínima, né, para pensar nisso. Não tenho condição de encontrar com Jesus, mas com Deus. Posso encontrar com Genésio, né, ou Jesus, né? Com Jesus não tem a mínima condição. Então, o que Santo Agostinho nos fala? Então, esses espíritos vão para o mundo espiritual, e muitas vezes no mundo espiritual ele permanece estacionário com relação à sua revolta. Com relação à sua revolta, com relação àquilo que aconteceu aqui na Terra. Então, muitas vezes ele sai odiando pai, sai odiando mãe, sai odiando irmãos, muitas vezes até comete os assassinatos, que nós sabemos, que nós vemos por aí, né? E aí ele vai para o mundo espiritual, e muitas vezes ele não aceita perdoar. E às vezes ele volta, reencarna no núcleo dessa mesma família, ainda eu te amo. Ainda eu te amo. E é por isso que nós vemos filhos que assassinam pais. Que são espíritos que realmente têm um problema muito sério, que aqueles dois espíritos ali que trouxeram ele na condição de filho. E muitas vezes acaba acontecendo isso. Filhos que assassinam avós. A televisão está cheia desse noticiário para quem gosta, né? As pessoas ainda ficam replicando essas coisas nas mídias sociais. Eu não gosto. Quando eu vejo que já é essas tragédias, eu deleto. Ah, você está querendo fugir da realidade que existe? Não, eu não tenho necessidade de ficar vendo essas coisas. Eu sei que elas existem, mas eu prefiro me ocupar com coisas mais salutares, com coisas melhores. Sou melhor do que ninguém, não. Dá até uma série de defeitos. Bom, mas aí o que acontece? Então, muitas vezes também, esses filhos, não perdoando, tem uma dificuldade muito grande de reingressar como filho. E aí nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, Reencarnação, no capítulo anterior, 12, Preparação da Volta, todo o trabalho que é feito para o espírito que André Luiz cognominou Segismundo, não é o nome desse espírito, né? Que ele precisava reencarnar como filho de Raquel e como filho de Adelino. Quem foi Raquel e quem foi Adelino para Segismundo na encarnação anterior? Segismundo apaixonou-se por Raquel, né? E para tomá-la de Adelino, ele assassinou Adelino. Beleza, né? Aí os espíritos reúnem toda vez que Adelino dormia, levavam o espírito. André Luiz presenciou isso lá, a equipe do mundo espiritual ficava tentando convencer Adelino. Você precisa receber Segismundo como seu filho, né? Porque agora ele tem que vir experimentar não o amor de uma mulher,
de Raquel como mulher, mas como mãe, para que esse sentimento dele seja mais nada, né? E ele experimente realmente o amor por mãe, por ela como mãe, não como mulher. E por você como pai, a que ele tirou a vida na outra encarnação. Ele e a Adelina não queria de jeito nenhum. Deu um trabalho. Olha como esses espíritos são pacientes, como a gente atrapalha muito espiritual. Toda vez que a Adelina dormia e saía espírito, os espíritos pegavam, vamos lá. Olha só, você precisa entender, você precisa perdoar, né? E assim foi durante muito tempo, até que resolveu aceitar, né? Aceitar. Mas Segismundo ainda ficou com todo aquele medo. Nossa, eu vou reencarnar como filho do homem que eu matei e da mulher que eu amei. E ele aceita voltar. Há uma preparação no mundo espiritual enorme para que o casal, os três envolvidos nessa situação, possam se ajustar. Pessoal, isso está mais comum do que a gente imagina por aí. É por isso que a gente vê mães julgando crianças recém-nascidas na lixeira, por isso que a gente vê mães julgando crianças recém-nascidas no Rio, como aconteceu há pouco tempo atrás, há muitos anos na Lagoa da Pampulha. Eu vou contar para vocês um caso verídico, porque eu estudei esse caso muitos anos atrás. Quando eu me meti, eu devia ter uns 30 anos, foi outro, né? Eu fiz um curso de investigação e eu adorava investigações criminais, porque eu gostava de tentar desvendar, né, aqueles mistérios. E aconteceu que nos deparamos com um caso bastante triste. Uma menininha na Inglaterra, uma cidadezinha do interior da Inglaterra, com cerca de 3 aninhos, lourinha, linda, olhos azuis, parecia um anjinho. Então a polícia foi chamada e quando chegaram lá encontraram ela de cabeça para baixo de um tanque cheio de água, ela afogada. A mãe em desespero. Só que os investigadores, e a investigação ela proporciona isso, você não pode entrar muito no clima do que está acontecendo, você tem que ser até um pouco frio para você poder chegar a desvendar um mistério. E era um exercício que nós tínhamos que fazer, que estávamos fazendo um curso de investigação civil e criminal. A gente tinha que descobrir quem era o assassino. E uma coisa muito complicada. Tinha as duas do livro da Agatha Christie, né, que falavam isso. E de mistério em mistério, resumindo a história para vocês, para a gente não se alongar muito, os investigadores da Inglaterra, da Scotland de lá, começaram a levantar a vida da mãe da menininha. E foram descobrir que ela tinha como namorado um marinheiro. Vocês vão associar a história do Sigismundo. Que ela tinha um namorado um marinheiro. E sempre quando estava ali no porto, ali naquela cidade, estava com ela, ficava com ela. E aí prenderam o marinheiro também. E aperta daqui, aperta dali, aperta a mãe, né? Os investigadores foram lá, fizeram aquela perícia no local, e o exercício era isso, como essa menina se afogou, porque ela não tinha altura para subir no tanque e cair de cabeça. E aí, logo quando eu comecei a estudar o caso, eu falei assim, mas engraçado, onde ela ia subir? Porque tinha a cena do crime, a cena do afogamento, mas não tinha nada que a menina pudesse subir e se projetar no tanque. Foi a primeira coisa que eu, analisando o caso, fiquei, como é que foi? Como é que ela foi? Será que mexeram na cena ali do acidente, até então o acidente? Será que tiraram alguma coisa que ela subiu? E aí, no desenrolar da história, os exercícios que a gente ia fazendo, os investigadores da Scotland Yard descobriram isso. Falaram assim, não, ela não tinha condição de subir sozinha no tanque. Ela não tinha altura, 3 aninhos, né? O tanque dessa altura, ela não tinha forcinha para fazer uma barra e subir e se jogar dentro do tanque. Então, ela não caiu ali sozinha. Aí aperta daqui, aperta de lá. A mãe não aguentou, né? Que tem maneiras de investigação, que a gente estuda isso lá também, é o bom investigador, o bom amigo e o mau amigo. Tem aquele que chega aperta, tem aquele que chega alivia, você conta para aquele que te alivia. E aí ela confessou, ela falou, acontece o seguinte, quando eu comecei a namorar o marinheiro, eu me apaixonei perdidamente por ele. E ele colocou uma condição, olha só, eu só fico com você sem a menina. Eu não quero filho, não quero menino, não quero cuidar de criança. E aí, a gente ficava imaginando, por que não deu, né? Não doou? Por que não doou a menina para alguém que quisesse criar? Ela planejou aquilo tudo. Afogar a menina no tanque, como se fosse um acidente, a própria mãe. E depois na delegacia, friamente ela narrou. Eu fiquei segurando as perninhas dela,
até ela parar de se debater. A mãe biológica, tá? Fiquei segurando as perninhas dela até ela parar de debater. Por amor a ele. Meu Deus do céu. Que amor por um homem justifica assassinar a própria filha, né? Bom, mas essa é a história material. Aí, espiritualmente, né? Nós vamos depois descobrir que era uma tríade, como no caso de Sigismundo. Essa menina na encarnação passada, não justifica o crime nessa vida agora, tá? Mas na encarnação passada, Maria era casada com a mãe dela. E ela, amante do marinheiro, destruiu a família. Tirou o marinheiro da mãe, a mãe enlouqueceu e se matou. Estão vendo como é que a coisa é muito mais grave do que a gente imagina? Nessa encarnação, a mãe, instintivamente, que já tinha perdido o marinheiro para a filha, quando a filha foi mulher dele, amante dele numa outra vida, não, isso não vai ser repetido não. Tirou a vida da filha. Não vou perder de novo para ela. Tirou a vida da filha. Então, por isso que eu volto a dizer aquilo que eu falei lá no início da nossa fala: não pré-julguem situação alguma, porque nós não sabemos os meandros que estão atrás de situação qualquer que a gente vê por aí. Então, tem coisas que realmente são muito mais complicadas do que a gente pode imaginar. Bom, não há caridade sem esquecimento. É tudo isso que nós estamos falando agora, das ofensas, das injúrias, nem com ódio no coração. Então não tem como você perdoar. Não tem como você caminhar tranquilo em situação nenhuma se não há perdão no coração. E nós vemos que todas essas tragédias, muitas das tragédias humanas que estão acontecendo por aí, é em função exatamente disso. Porque não se perdoaram. O ódio continua de encarnação para reencarnação. E aí nós vamos fazendo inimigos, como disse Vitor Hugo através de Divaldo. Na vida tem muitos reencontros, que são verdadeiros desencontros. Quando a gente poderia trabalhar para ajustar isso, para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais em paz, né? Mas como a página que o Felipe mesmo leu nos diz, muitos de nós ainda somos espíritos mais perto da bestialidade do que da ingenuidade. Muitos de nós ainda estamos muito atrasados, ainda nos deixando levar por esses sentimentos, né? As paixões desequilibrantes que avassalam-nos a vida, e muitas vezes a gente não pensa e se deixa levar, né? Em contrapartida, outras situações em que poderia ser amenizadas, discussões em família, quantas dissensões poderiam ter sido amenizadas com um pouquinho mais de tolerância, de compreensão, de perdão. Eu costumo dizer, eu gosto de uma frase que eu ouvi há pouco tempo aí, que está muito em moda, né? Hoje em dia eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas não, tem muita gente que prefere ter razão do que ter paz. Aí entra umas contentas, umas discussões que não levam a nada. A pessoa pode estar errada. Você fala assim: não, você está certo. Você fica em paz, e ela fica contente de achar que está certo. Ah, mas aí você está mentindo. Não está mentindo não. Por que eu vou discutir? Por que eu vou provar para a cabeça dura que está errado? Ou para uma cabeça dura que ela está errada? Não. Só o tempo, só a vida, só a experiência, só os anos que realmente nos amadurecem e começam a nos mostrar o quanto nós fomos infantis em grande parte da nossa vida. O quanto nós nos deixamos levar por coisas que realmente não tinham valor algum. Então, entende? Nós que estamos na noite de hoje aqui, que somos filhos, que somos pais, que somos mães, nunca nos esqueçamos disso, né? Honrar aqueles que nos trouxeram ao mundo de qualquer maneira, aqueles que já estão desencarnados. Orar sempre por eles, lembrar com saudade dos bons momentos, nunca com revolta, né? Ah, porque Deus fez isso comigo. Deus faz isso com todo mundo, porque não é Ele que faz, são as leis divinas. Um dia todos nós vamos ter que desencarnar. Amanhã de hoje nós perdemos a amiga aqui do céu, a Simone, esposa do Alberto, né? Muita tristeza, uma pessoa que a gente acompanha há muito tempo, né? Mas é a vida, né? O câncer levou a nossa amiga. E tomara que não entre não vai entrar, porque o Alberto é enfermeiro, né? Não vai deixar. Não vai entrar na estatística da Covid. Hoje ninguém mais morre de outra doença não ser Covid. Mas demonstrando que a vida é assim. Quando menos a gente espera, né? O botãozinho toca e a gente tem que cantar em outro lugar, baixar em outra praia. Então a gente precisa viver da melhor maneira possível aqui, não irresponsavelmente. Viver da melhor maneira possível é procurar o que a gente muita gente não consegue. Respeitar os outros,
né? Mas sobretudo amar. Amar, porque vale a pena amar. Vale a pena amar mesmo sem restrições. E não importa quem, mesmo que essa pessoa não nos ame, mesmo que essa pessoa tenha uma série de diferenças em relação a gente. Mas é sempre bom a gente poder, no fundo do coração, orar por ela e dizer: não importa o que você pense em mim, o que importa é que eu te amo. Muita paz a todos. Então, nós agradecemos ao Robinson pelo estudo da noite de hoje, aproveitando também que ele afirmou, né, nossas condolências, nossos sentimentos para a família do Alberto, que é diretor da casa. Então, nós estamos mandando aí vibrações para toda a família, para nossa irmã Simone, que desencarnou hoje cedo. Lembrando também que os estudos da casa prosseguem de forma virtual. Então, amanhã tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, às 19h30. Na segunda-feira tem o estudo do Evangelho. Na terça-feira tem o estudo da mediunidade. E aos sábados tem a evangelização da família, voltada para pais, filhos, jovens. Então, fica aí o convite aberto. Quem se interessar, quem está aqui presente, converse comigo. Ou quem está no Facebook ou no YouTube, só mandar uma mensagem para a gente, tanto no e-mail, no blog, ou então na mensagem privada. A palestra de domingo vai ser com o Pedro Lacerda. Ele vai falar sobre a Páscoa na visão espírita. Vamos fazer o mesmo esquema de domingo passado. Ele vai estar na casa dele e a gente vai transmitir aqui normalmente. Então, vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais, que está sempre conosco, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, refletindo, analisando todas essas mensagens, para colocarmos em prática, primeiro, o nosso laboratório, que é na família. Seguindo depois para a sociedade, mas em contato conosco interno de aprendizado constante. Que o Senhor nos abençoe, que possamos, através desses ensinamentos, também propagar todas essas reflexões, essas mensagens aos corações do que aqui estavam presentes, os que estão nas redes sociais, para que a gente possa semear cada vez mais a alegria desse Evangelho nos corações, nos preparando para a transformação desse planeta, retirando as mancelas do homem velho na construção do homem novo. Ampare aqueles espíritos que estão em sofrimento, ampare a todos os trabalhadores, frequentadores e visitantes dessa casa, ampare a nossa comunidade, nosso município, nosso país e o mundo que está enfermo. Mas sabemos que essa enfermidade vai passar, pois sabemos da oportunidade que foi criada para que a gente possa aliar a fé e a nossa transformação para o bem como um remédio para a nossa melhoria e prosseguirmos sempre em frente aos nossos objetivos. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar para a segunda etapa, que é o passe. Então, quem desejar, precisa aguardar. E os passistas, eu digo para quem entra na câmara de passe. Boa noite a todos.